Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Avançando com Opções. Se você já é inscrito no canal, sabe que aqui tem conteúdo bacana e educacional para você. Me questionaram hoje, eu estava um pouco fora do mercado e aí me questionaram: Eduardo, tá caindo o LFTS 11. Outros me questionaram: poxa, não estou conseguindo operar pela XP. E aí eu fui correr atrás e estou fazendo esse vídeo aqui para poder explicar o que houve e as condições, o que pode ser bom para algumas pessoas e talvez uma oportunidade e para outras não. Então fica até o final e se você não é inscrito, se inscreva, deixa aquele like para fortalecer aqui e vamos pro vídeo. Então vamos lá. Antes de mais nada, eu vou pincelar aqui o que é esse LFTS11. Se você já é inscrito, você sabe que para quem opera pela Orama Corretora, até o momento desse vídeo, você consegue ter o seu dinheiro rendendo e ao mesmo tempo você consegue usar ele para poder estar colocando como margem de garantia. Então a gente faz operações com opções, mini contratos, etc. Você precisa estar com garantia para poder fazer as operações. E desta forma, das ferramentas que você pode estar fazendo para não deixar o dinheiro parado na conta, porque isso aí você vai estar perdendo dinheiro, uma coisa interessante seria você colocar no LFTS11, uma vez se você não tiver o valor para uma cota inteira, por exemplo, de um título público. Para resumir, o título público, para poder valer como margem de garantia, você tem que ter ele inteiro. Então não basta você ter 0, alguma coisa. Se a gente olhar aqui Rapidex, hoje, um título que seria o mais recomendado, não posso dar recomendação, isso aqui é um conteúdo educacional. Então tenha como premissa que isso é para você criar casca, para poder ter um pouco mais de experiência e noção de acordo com o que um investidor como eu faço. Então o que eu faço não é para você fazer diretamente, você tem que entender se isso faz sentido para você, se eu estou certo. Se eu não tiver também, escreva embaixo aí que eu vou ficar lisonjeado de saber que tem gente disposta a multiplicar o conhecimento. Então vamos junto aqui com a minha linha de raciocínio. Para você poder pegar um título inteiro, você consegue comprar R$30, R$35, um pedacinho de uma fração de um Tesouro Selic. Porém, para valer diretamente, para você fazer operações no mercado com a garantia, usar ela como margem, você precisaria, por exemplo, hoje, atualmente, R$ 13.405,27 para uma cota inteira. Então, assim, fica um pouquinho desproporcional para nós, meros mortais, que por muitas vezes temos 300, temos 3 mil, temos 10 mil, a gente não tem os 13. Então, e outra, vai deixar tudo travado ali e acabou? Eu não recomendaria isso, se pudesse recomendar. A diversificação é muito importante. E aí entra uma oportunidade. Então a gente tem aqui, esse site é o site deles aqui, da Investo ETF, e ele tem alguns tipos de ETF. O que mais me chama a atenção é esse aqui, o LFTS11. Ele é basicamente uma composição de Tesouro Selic de vários anos, tá? Ele tem alguns diferenciais. Eu fiz um vídeo explicando bem detalhadamente. A parte interessante é o seguinte: você teria um custo de imposto único. Essa que é a parte melhor, porque hoje, se você pega um Tesouro Selic, você é obrigado, no caso de você vender antes do prazo, você vai pagar as taxas incidentes, que seria, se for menos de um mês, você tem IOF, que é regressivo dentro dos 30 dias, e se você tiver nesses 30 dias, você vai pagar a tabela cheia do imposto de renda. Então é uma tabela regressiva, e quando você faz
Por aqui, a colocação do seu dinheiro aqui, você tem alguns benefícios que seria um rendimento, um imposto, né, único, travado. Se você ficar um dia, ficar 5 dias, ficar, sei lá, 6 meses, você vai pagar a mesma coisa. E não tem incidência de IOF, por ser um ETF. Então seria 15% o seu custo de imposto. Ele tem market maker, tá? Ele tem um período onde ele fica sendo negociado, que é das 10 às 17 horas. Tem uma taxa de administração, isso seria o primeiro ponto chato, mas o que tem de graça nessa vida? Tudo é pago. Então a gente tem que entender que se você está tendo um produto, você tem que desembolsar algo. E aí entra onde eu quero chegar. Ele tem uma diversificação interessante dentro do portfólio. Para você ver aqui, ele rendeu 7% no yield, né? Desde o começo ficou na casa de quase 9%, sendo que o índice TEVA, Tesouro Selic, ele ficou 9,32%. Poxa, Eduardo, mas teve uma perda aqui. Teve a perda, que seria esse custo, né, de 0,19 ao ano. Então ele vai subindo e vai diluindo a taxa de administração. Aqui seria os principais ativos. Você vê que esse LFT é basicamente os Tesouros Selic. Ele tem 2025, 26, 27, 28 e 29. Então ele é bem diversificado dentro de Tesouro Selic. E muitos desses títulos aqui não estão abertos para o público geral. Então já é um diferencial. E onde está a sacada aqui? Você, quando coloca, volta a falar, pela hora, você consegue, fica na casa de 8% de deságio quando você aloca o seu dinheiro aqui. Só que é o seguinte, quanto que ele fechou hoje? Vamos subir aqui. Qual foi o preço aqui? Ele ficou, preço de compra, foi do mercado. Mais ou menos ele fechou a 109,10? Não, ele não fechou a isso. Vamos olhar aqui. Estou aqui aberto aqui pelo TradingView. Você vê aqui pelo diário, ele fechou a 108,80. Poxa, mas Tesouro Selic ele não rende positivo diariamente? Rende. Só que por se tratar de um ETF, ele tem comprador e vendedor. E aí é onde está a sacada. Você consegue, dependendo, se você conseguir colocar algumas ordens, você consegue pegar algumas variações aí meio atípicas. Você vê que hoje teve, já vou explicar o porquê, não vou me ater muito. E aqui, ó, 3 de julho também teve uma porrada aqui para baixo, então também teve uma porrada para cima. Aqui você pagaria mais caro. Então é interessante você entender a dinâmica do título. Sendo que se você pegar aqui o Tesouro Selic, ele rende escadinha positivamente. Então, quando ele cai, teoricamente, a gente olha como uma oportunidade. Volto a falar, isso não é uma recomendação. Tire suas próprias conclusões no final desse vídeo. E gostaria muito de uma opinião sua. Deixa no comentário abaixo se você aproveitou essa queda, se você comprou, se você tem carteira, se você sabia que ele serve como margem. Detalhe, tá? Não são todas as corretoras que aceitam. Até onde eu sei, BTG não aceita até o momento, XP não aceita e detalhe, XP não está aceitando nem que você compre o ativo. E é onde entra o tema desse vídeo. A gente olha aqui que eu estou já falando o fato relevante, a gente vai ler aqui, da própria Investo, tá? Do próprio ETF, onde ele fala aqui, né, que chegou ao nosso conhecimento que na data de ontem a XP Investimentos Corretora, título, enviou um comunicado onde, o que ele fala nesse comunicado aqui? Ela falava o seguinte, que estaria suspendendo a negociação por prazo indeterminado, alegando uma suposta divergência na metodologia de cálculo do prazo médio de
pactuação da carteira. Então, assim, no resumo da ópera aqui, ela alega que você teria que pagar não 15%, como hoje ele é retido, assim que você vende, ele já é retido os 15% como um ETF. Ele teria que ser retido 25%. E existe já outros rumores que é 25%, outros falam que é 15%, mas quando você vende o título, atualmente, ele está cobrando 15%. Então fica um ponto de interrogação. No atual momento eu não tenho uma certeza para dar para você, então, porque aqui no comunicado ele alega o seguinte, que reforçamos que a metodologia de cálculo do LFTS 11 é utilizada pelo administrador, está devidamente fundamentada em relatório no Banco Central do Bacen e em pareceres técnicos jurídicos de consultoria renomada. Desconhecemos qualquer comunicação expedida pela Anbima no âmbito de autorregulação que pudesse permitir a conclusão da alegada divergência. Então, desta forma, pelo que dá para se entender aqui, vai continuar sendo cobrado 15%. Não se sabe se a XP vai continuar negando essa possibilidade de o investidor poder comprar e vender. Eu acho que é um ponto ruim para a XP no atual momento. Não vejo como um ponto bom. Legal, está tentando alertar e tudo, mas existe a questão de que no atual momento é cobrado 15%. Ah, Eduardo, mas e aí, vale a pena se virar 25%? Para quem vai fazer a transação, por exemplo, venda de uma put, e vamos dar um exemplo bem supérfluo. Vou vender uma put de Petrobras, de Lojas Renner, de VEG. Estão falando de 2 mil e poucos reais um lote. E aí 2 mil e pouco, como que ele vai conseguir deixar esse dinheiro rentabilizando algo e ao mesmo tempo servir como margem? O LFTS 11, pela Orama, que aceita, seria uma coisa possível. Lembrando que tem um deságio de 8% em cima das cotas. Aí a gente entra no quesito. Se for descontado 25% do lucro, detalhe, não é do que você aportou, é do lucro. E se ele rende positivo, você comprando no momento correto e não numa porrada dessa para baixo, é um momento bom. Você vê que ele tende a voltar para o preço correto, porque tem um formador de mercado. Eduardo, mas tem um formador de mercado e mesmo assim ele dá umas pancadas dessas? Sim. Existem algumas observações do formador de mercado, como horário que ele funciona. Então ele não fica no pregão 100%, ele tem um horário que ele é obrigatório. E também existe a questão de seguinte: se tiver uma força vendedora, uma força compradora muito forte, ele tem um limite para poder estar sendo um intermediador. Então ele pode passar sim desse limite e aí vai desregular, só que o mercado ele se auto-regula. Conforme vai passando o tempo, o preço volta. Poxa, está muito barato isso aqui. Então vai voltando, vão comprando e ele volta. Isso aqui é um gráfico no diário. E se você observar, se a gente colocar desde o começo, houve no começo, que não tinha formador de mercado, uma divergência abrupta, né, muito grande. Mas durante o percurso, vira e rola, temos algumas divergências aqui interessantes. E aí é onde você vê, você vê que teve algumas divergências, normalmente é para cima, ou seja, alguém saindo, e aí sai de porrada mesmo, e acaba levando o preço para cima. Desculpa, ao contrário, né? Tem gente comprando e acaba levando o preço para cima, pagando mais caro. Não é o indicado para esse tipo de título. Então você tem que ter calma, cadência. E qual é a pegada aqui que eu quero colocar nesse vídeo? Mesmo se você vender uma put e você precisar de um mês para poder estar... Mesmo se for 25%, ele é interessante, porque o cálculo do IOF ele é em cima, regressivo no mês, né? E aí você vai
comer, vai corroer todo o lucro. E esse título não tem o IOF, então ele já é um ponto positivo, mesmo sendo 25, vai ser 25 em cima do lucro, então te sobra 75. E você está já fazendo um lucro na venda da put. Então, existe uma soma de valores aí que, na minha opinião, agrada, é interessante. E se você conseguir estar comprando nessas porradas que ele dá, no caso para baixo, é melhor ainda. Então, você consegue aproveitar aí e ter, teoricamente, uma Selic multiplicada aí, 130%, um CDI, né, que seria a Selic mais 30%. Então você teria alguns pontos positivos aí para ver. Eu particularmente aproveitei aqui, estou te falando como pessoa física mesmo, a gente opera. Quando me falaram, eu vi, eu falei, cara, é uma oportunidade. E eu ainda vejo como uma oportunidade, não é indicação. Isso é a minha opinião pessoal. E eu quero que você escreva aí embaixo o que você acha. E legal, quanto mais gente tiver negociando o título, ele vai ter mais liquidez e vai ficar menos volátil. Essa que é a sacada do negócio. A gente tem que trazer o pessoal para o mercado para poder melhorar a liquidez. E o tema do vídeo é esse. Espero ter ajudado de alguma forma, explicando um dos motivos, né, de ter caído, porque pensa comigo, qual foi o motivo da queda? Possivelmente pessoas desavisadas que, ao saber que a corretora infelizmente está alegando que não vai mais negociar, ela liga lá para o assessor e fala, eu quero desmontar a posição porque é o seguinte, se eu não consigo negociar, para que eu vou ficar com esse título? Muitas pessoas já pensaram dessa forma. Eu tenho praticamente certeza. Não tenho certeza absoluta, mas é o que eu consigo entender. E aí as pessoas, no calor da emoção, vendem a qualquer preço. Não, pode vender. Aí, bum, vende. Não, pode vender. E começa a ficar fora. Você vai ver que fica fora do preço correto. Então, pressão vendedora muito forte causa oportunidade para quem está com a cabeça fria e olhando quem está certo aí na história. E outra, a gente está falando de tributação. Não estamos falando que o ETF ele vai quebrar. A gente não está falando que existe uma possibilidade de não ter a grana que eles falam que tem, por exemplo. Não, a gente está falando de uma tributação que possa estar errada. Não há motivo para tanta aberração. Essa é a minha opinião. Por isso eu vejo como uma oportunidade. Eu vi como uma oportunidade. A gente está fazendo o vídeo agora. São o mercado fechado, 9 e pouca da noite. E não quero deixar de alertar para você. Não se desespere. Veja que existem oportunidades no mercado onde nem sempre o pessoal que está indo para um lado está correto, principalmente vendo que é um título de renda fixa. Na verdade, ele não teria que ter essas volatilidade toda. Está tendo por uma liquidez que não é tão alta, é um título novo, e essas observações que a corretora fez que, no meu haver, trouxe para os investidores mais avisados, mais apressados e que não pensaram a fazer uma venda a qualquer preço. Então, tomem cuidado com isso. Espero ter ajudado e, mais uma vez, eu agradeço a atenção. Fique com Deus e até a próxima. Valeu!